nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de matemática. Vamos lá? Nossa aula de hoje, ela é sobre proporcionalidade direta e inversa. Seriam as aulas 5 e 6 da nossa sequência de atividades. Os objetivos dessas aulas são reconhecer as proporcionalidades direta e inversa na relação entre duas grandezas. Diferenciar relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Associar relação de proporcionalidade entre grandezas e do contexto diversos. Identificar a relação de proporcionalidades em escalas, divisão em partes proporcionais e taxas de variações entre duas grandezas. Então, nós vamos começar aí com a primeira atividade e ao longo das atividades a gente vai trabalhando os conceitos. Então, vamos lá. Leia a questão 1 e 2 e escreva em cada uma o que você consegue entender quando visualiza todas as tabelas expostas. Então, vamos lá. No teste de um automóvel foram constatadas as seguintes situações. A 30 km por hora, ele andava, a distância percorrida era distância percorrida em 1 minuto era de 0,5 quilômetros. Aqui, de 60 era 1. A 120 km por hora andava 2. A 240 andava 4. Descreva com suas palavras o que acontece na situação acima. Ó. Quando eu aumentei a minha velocidade de 30 para 60, eu multipliquei ela por 2 aqui, ó, 30 vezes 2, 60. Olha o que aconteceu aqui. Meio vezes 2, que dá 1. Aqui, ó, de 60 para 120, eu também multipliquei por 2. E aqui também, ó, multiplicou por 2. Aqui, ó, do 120 para o 240, a mesma coisa, e aqui também. Então, o que isso significa? Que a cada vez que eu dobro a minha velocidade, a distância percorrida também dobra. Então, vamos escrever dessa forma aí, ó. Quando dobramos a velocidade, a distância percorrida também dobra. Bom, ao testar uma moto que percorre uma distância fixa, variando apenas a velocidade, foram constatadas a seguinte informação. Quando ela está a 60 km por hora, ela percorre esse trecho, ó, então imagina que ela tem que andar isso daqui, ó. O trecho é fixo. Se ela vai a 60 km por hora, ela demora 1 hora para fazer esse percurso. Se ela diminui pela metade a velocidade dela, ela vai andar esse mesmo tamanho em 2 horas. Se ela divide lá mais uma vez, vai para 20 km por hora, o que vai acontecer aqui? Ó? Ela vai percorrer em 3 horas. E a 10, ela vai percorrer 6, demorar 6 horas. Então, o que acontece? Ó? Aqui, quando eu dividi na metade a minha velocidade, o tempo que eu demorei, ó, aqui eu dividi por 2. Daqui, ó, o que eu fiz? Multiplicou por 2. Do 60 para o 20, ó, eu dividi por 3. E daqui para cá, ó, multiplicou por 3. Do 60 por 10, ó, eu dividi por 6. E do 1 para o 6, eu multipliquei por 6. Então, o que a gente percebe? Que quando eu diminuo a minha velocidade, o meu tempo aumenta na mesma razão, na mesma proporção, certo? Então, vamos escrever aí, ó. Quando diminuímos a velocidade, o tempo
aumenta na mesma proporção. Certo? Aí vamos pensar, aproveitar esses dois exemplos que a gente tem aqui e vamos aprender a perguntar para a nossa grandeza o que ela é. Então, quando eu vou analisar uma situação problema, de grandeza direta ou inversa, eu tenho que perguntar para a minha grandeza, você é direta ou você é inversa? Então, como é que eu pergunto isso? Se eu aumento a minha velocidade, a distância percorrida vai ser maior ou menor? Ou seja, se eu tenho 1 hora para andar de carro, 1 minuto aqui no carro, no caso. Se eu for mais rápido, eu ando mais ou menos tempo. Então, mais rápido, mais tempo. As duas mais rápido, maior a distância, né? Aqui, gente, as duas setinhas estão na mesma direção. Se elas estão na mesma direção, a minha grandeza ela é direta. Mas e se as setinhas estiverem para baixo? Se eu diminuir a velocidade, a minha distância também vai diminuir. As duas setinhas estão para baixo, mas estão na mesma direção. Não interessa se elas estão para cima ou se elas estão para baixo. O que me interessa é se elas estão no mesmo sentido. Se as duas estão para cima ou as duas estão para baixo, a minha grandeza vai ser direta. Agora vamos olhar, pergunta de baixo. Vamos perguntar para a minha grandeza. Se eu aumentar a minha velocidade, eu demoro mais ou menos tempo para percorrer a mesma distância? Eu demoro menos tempo, porque eu estou indo mais rápido. Então, uma setinha para cima e a outra para baixo. Ou se essa tivesse para baixo e essa para cima. Ou seja, se as setinhas estão em sentidos contrários, ela é inversa. Mas por que eu tenho que fazer essa diferença? Porque na hora de resolver uma regra de 3 simples, ou uma situação problema, né, no caso de grandeza direta inversamente proporcional, vai ter diferença na resolução. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é de perguntar: e aí, grandeza, você é direta ou você é inversa? Se não for, gente, se eu não perguntar, vai errar. A chance de errar é muito grande. Vamos lá. Na atividade número 3, ele pede para que a gente determine se a situação é inversa ou diretamente proporcional. Então, vamos lá. O aumento de gastos com a folha de pagamentos e a contratação de funcionários. Então, a pergunta é: se eu contratar mais funcionários, eu vou gastar mais dinheiro com o pagamento ou menos dinheiro com o pagamento? Mais dinheiro com o pagamento. As duas setinhas estão na mesma direção. Então, a minha grandeza ela é diretamente proporcional. Vamos lá. A velocidade de um automóvel e o tempo que leva para percorrer uma determinada distância. Que é o exemplo que a gente viu lá em cima, né? Se eu aumento a velocidade, o meu tempo de viagem diminui. Setinhas em sentidos opostos. Minha grandeza vai ser o quê? Inversamente proporcional, certo? Bom, então vamos para a próxima lá, para o item C. A quantidade de água gasta em uma residência e o valor pago pelo consumo. Bom, se eu gasto mais água, eu vou pagar mais ou menos na minha conta de água? Vou pagar mais. Bom, setinhas estão na mesma direção. Então, a minha grandeza ela vai ser diretamente proporcional. Dias de reforma de uma casa e número de funcionários. Então, se eu tenho mais funcionários trabalhando, o tempo que vai demorar para reformar a minha casa vai ser menor. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo demora para fazer um serviço. Setinhas em sentidos opostos. Então, ela vai ser inversamente proporcional. Bom,
Continuando, então, aí, nós vamos ver as propriedades fundamentais da proporção e o procedimento para resolver aquelas situações, problemas que a gente viu na aula que a gente acabou de fazer. Então, o que a gente aprendeu na outra aula? Pura e simplesmente classificar indireta e inversa, só, mais nada. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que eu saiba resolver isso daí, certo? Então, agora a gente vai mostrar o procedimento. Então, vamos lá, aula 7 e 8, propriedade fundamental da proporção, procedimentos para resolver relações de proporcionalidade. O objetivo desta aula é utilizar procedimentos de cálculo para resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade. Reconhecer escalas e compreender que são grandezas diretamente proporcionais. Aqui, pessoal, ó, ele está falando que as escalas de gráfico, escala de mapa, são grandezas diretamente proporcionais. Então, se você está trabalhando com uma escala, você já sabe que ela vai ser direta. Resolver problemas que envolvam proporcionalidade direta e inversa. E elaborar problemas envolvendo escalas. Então, vamos lá. Número 1. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Primeiro passo de quando a gente vai resolver situações assim é escrever colunas com as unidades que a gente tem. Então, aqui eu tenho o quê? Voltas e minutos. Bom, se ela dá 80 voltas em 20 minutos, quantas voltas ela dará em 28 minutos? 28 minutos e eu quero saber quantas voltas. Bom, então vamos fazer aqui a anotação do primeiro passo para a gente resolver. Primeiro passo. A gente vai escrever nas colunas. Sempre coisas iguais embaixo de coisas iguais. Ó, volta embaixo de volta, minuto embaixo de minuto. Então, esse daqui é o primeiro passo. O segundo passo é o quê, gente? Eu perguntar para a minha grandeza o que ela é. Então, a gente vai perguntar para a grandeza se ela é direta ou inversa. Então, vamos perguntar lá. Direta ou inversa? Bom, vamos fazer a pergunta então. Se eu andar mais minutos, eu dou mais ou eu dou menos voltas? Eu vou dar mais voltas. Então, a minha setinha está no mesmo sentido. Aí, eu vou fazer o terceiro passo, que vai ser diferente se ela for direta ou se ela for inversa. Então, eu vou escrever o terceiro passo para vocês de quando ela for direta. Mas depois a gente vai escrever quando ela for inversa. Então, perguntei, ela é direta. O que eu faço quando ela é direta? Eu copio a coluna com o X, que é essa daqui, com o X, e igualo com a outra. Com a outra. Então, eu vou fazer aqui, ó. Copiei 80 sobre x é igual a 20 sobre 28. E aí, o quarto passo, que vai ser igual para todo mundo, aqui a gente vai escrever a inversa ainda, tá? Que é igual para todo mundo. O quarto passo é multiplicar em cruz e achar o x. Então, o quarto passo aqui, ó, vai ser multiplicar em cruz, multiplicar
em cruz e achar o x. Então, vamos lá. 20 vezes x, 20x. 80 vezes 28 vai dar quanto? Vai dar 2.240. Aí eu vou fazer o quê? 2.240, o 20 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2.240 dividido por 20, ó. Posso cortar aqui, vai ficar x igual a 112, ok? Então, ele vai conseguir dar 112 voltas. Agora vem a pergunta, e se ela não fosse direta, professora, o que eu teria que fazer de diferente? Você iria copiar a coluna do x igualzinho, copio a coluna com o x, mas em vez de igualar com a outra coluna, você vai igualar com o inverso da outra. Inverso da outra, certo? Então, vai ter que fazer o contrário e aí o quarto passo é igual para todo mundo. Então, vamos olhar agora essa próxima situação problema e vamos olhar nossa receitinha de bolo para fazer. Ó. Com 8 eletricistas, podemos fazer uma instalação elétrica de uma casa em 3 dias. Então, eu tenho o quê? Eletricista e dias. Então, 8 eletricistas, 3 dias. Quantos dias 6 eletricistas vão precisar para fazer? Então, o primeiro passo a gente fez. Ó. O primeiro passo é o quê? Escrever as colunas. Escrevi as colunas. Segundo passo, perguntar para a grandeza se ela é direta ou inversa. Então, vamos fazer a pergunta. Se eu diminuir a quantidade de eletricistas que eu tenho trabalhando, vai aumentar ou diminuir o tempo para terminar a obra? Vai aumentar. Então, elas são inversas. Aí eu venho para o terceiro passo nessa regrinha aqui, ó. Inversa, eu copio a coluna com o x, que é o quê? O 3 sobre x. E igual ao inverso da outra. Então, ó, o 6 vem para cima, o 8 vem para baixo, vai ficar 6 sobre 8. E aí o quarto passo é a mesma coisa, ó, multiplicar em cruz e achar o x. 6 vezes x, 6x. 8 vezes 3, 24. Então, o x vai ficar, ó, 24. O 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 24 dividido por 6, 6, 12, 18, 24. Então, isso daqui me dá 4. Então, ele vai demorar 4 dias para realizar a mesma obra, certo? Bom, a gente viu, então, que eu tenho uma receitinha de bolo para seguir quando eu estou trabalhando com grandezas diretas e inversas. Então, aqui, pessoal, nessa aula, a gente conseguiu, com a aula anterior, saber identificar quando uma grandeza é direta e quando ela é inversa. Então, agora eu sei lá classificar e saber o que ela é. E sei qual é o procedimento que eu tenho que usar para resolver uma situação, um problema, tanto se ela for direta quanto se ela for inversa. Nós vamos terminar a aula por aqui e os demais atividades de situação-problema nós vamos realizar na próxima aula, porque essas duas a gente utilizou para introduzir o conceito de resolução de problemas. Então, ficamos para a próxima aula e até mais, pessoal!